Daí, amigos do Espírita Pop, sejam bem-vindos a mais um episódio feito com muito carinho para vocês, aqui direto de Torres, no Rio Grande do Sul, através da Comunhão Espírita em Brasília, para todo o planeta Terra, e tenho certeza para as colônias espirituais desse planeta maravilhoso, regido por Jesus. E aí não podíamos deixar de falar nele, né? Uma frase que ele nos convida a viver. Faz isso e viverás. Ficou curioso? Fica com a gente que eu vou te falar o que é. Daí, galera do Espírita Pop. Então, eu já vou inaugurar aqui falando de Jesus, né? Estava batendo um papo com ele e ele diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí, nessa resposta dada a Jesus por um doutor da lei, e que eles estavam tendo um diálogo ali, né? E Jesus lhe disse: faz isso e viverás. Então aqui um roteiro para nós começarmos a nossa semana aí, terçou, né? Que a gente possa ter isso em mente, isso claro na nossa perspectiva, de que nós estamos aqui para viver muito além da esfera do corpo. E lá no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, diretor da mediunidade Chico Xavier, vai fazer comentários nessa série Fonte Viva, comentários dos versículos do Evangelho. E tem gente que fala que a gente não é cristão, né, gente? A gente tem uma obra maravilhosa comentando versículo a versículo, dezenas, centenas de passagens evangélicas na série Fonte Viva, e que o Saulo, através da Federação Espírita Brasileira, um trabalho muito bonito, teve o cuidado, junto com essa equipe aí, de fazer aglutinar essas mensagens por evangelista. Então, nós temos esses comentários de Emmanuel referente ao Evangelho em Mateus, em Marcos, em Lucas, as cartas das apostólicas, enfim. Nós temos ali um acervo enorme, organizado, e torço para que um dia, né, parte desses comentários que estão presentes em obras não publicadas pela FEB possam estar todos aglutinados, porque é tudo do Cristo, né, gente? E como as pessoas têm mais acesso, fica ainda melhor para a gente poder pegar um tema que está nos interessando e a gente poder, de fato, entender o que o Cristo estava querendo nos dizer. Quando cala no nosso coração a mensagem do Cristo, isso se transforma em ação. Então, nós agimos de uma maneira melhor, mais positiva. Então, já fica todo um conjunto de repercussões que é o próprio propósito da vinda do Cristo na Terra e da perpetuação do seu evangelho entre os homens. Então, a gente tem que fazer essas mensagens circularem com certeza, né? Mas a história basicamente conta lá no Evangelho de Lucas, conta que muitas pessoas iam ver Jesus e não tinham percebido ele. Mas um certo doutor da lei, ele foi lá conversar com ele e fazer essa pergunta: mestre, e o que eu faço para herdar a vida eterna? Estavam preocupados em ter uma vida digna no pós-morte, porque a vida era muito árida, né, gente? Mesmo as pessoas com boas condições na época, nós temos que lembrar que a expectativa de vida era muito baixa, as condições sociais muito cruas, os recursos tecnológicos, médicos, muito primitivos. Então, todos alimentavam o desejo de ter uma vida melhor no futuro. E aí Jesus vai fazer uma pergunta para ele. Jesus trata ele com bastante respeito. Mas o que está escrito na lei? Como é que tu lê? Aí ele resumiu a lei. Ele era um homem inteligente. Emmanuel vai destacar isso, que ele era um homem inteligente. Vai dizer assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele tinha pleno conhecimento do âmago da lei, da essência da lei. E aí Emmanuel vai dizer que ele não se surpreende por causa da condição intelectual elevada daquele senhor que estava ali diante dele. E aí Jesus acrescenta de forma muito dando o ok, né, para o aluno: faz isso e viverás. Então, ou seja, os conhecimentos acerca da nossa vitória
em Deus, a nossa vitória agora para nós em Cristo, eles estão presentes na história da humanidade há muito tempo, sendo compatíveis com a nossa colheita, desde que nós nos esforcemos com os recursos que a gente possui. Então, Emmanuel vai dizer assim, ó, que semelhante à afirmação, ela se destaca porque o Cristo dirigiu um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem a exibição de certos títulos convencionais. Ah, eu sou formado nisso, naquilo, meu currículo é esse, né? Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes tem se esforçado, a gente sabe disso ao longo dos séculos, de acordo com as suas possibilidades, né? Fazendo tudo que está a seu alcance, mas realmente existem situações muito desafiadoras para nós ainda, tão arraigados a certos compromissos do mundo, certos convencionalismos humanos, que muitas vezes a gente se esquece de amar o próximo, a gente se esquece de amar a Deus com a nossa alma, ou seja, não é com atitudes exteriores, né? Com as nossas forças também. Perdão. Então, que a gente possa compreender que essa cena evangélica, ela tem se repetido, portanto, em muitos setores, que esses aprendizes integrados no conhecimento têm pedido orientação através da oração aos mensageiros divinos, quanto a melhor maneira de agir na Terra, quase todos nós, volta e meia, nos conectamos com esses pedidos, né? E a resposta, porém, está em nós mesmos, está em cada um de nós. É isso que o Emmanuel está dizendo. Ó, a resposta, porém, a esses pedidos desses mensageiros, né, a esses mensageiros, está neles mesmos, em seus corações, que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso Divino Mestre, faz isso e viverás. E aí eu já fiquei pensando assim, nossa, a gente já tem conhecimento, né? A gente já tem um conhecimento bem profundo do Evangelho, seja de origem espírita, evangélica ou católica, ou mesmo, né, de qualquer outra baliza moral que tem nos ensinado que é certo, não mentir, não roubar, né, não matar, Deus livre, né, mas vai muito além disso, né, não ser violento, né, já que ser brando e pacífico é um convite que a gente recebe do próprio Cristo. Agora, nós temos aqui um compromisso de amar Deus e amar o próximo. Então, se nós estamos saindo dessas duas pistas na nossa vida, que são uma só, na verdade, né? Mas vamos pensar que é uma estrada de pista dupla, né? Onde amar a Deus e amar o próximo nos levam ao mesmo lugar, a gente vai estar errado. Se a nossa atitude não está associada a isso, a gente precisa organizar os nossos pensamentos, as nossas ações, porque logo em seguida Jesus vai ser mais específico. Jesus vai falar a parábola do bom samaritano. Né? Essa parábola do bom samaritano, ela tem por propósito, né, por meio, vamos dizer assim, organizar o auxílio aos doentes na Terra, formatando o conceito de saúde hospitalar, formatando o próprio conceito de hospital como uma unidade de pessoas preparadas para resgatar e atender e tratar os doentes. Porque a parábola do samaritano conta a história de 3 pessoas que cruzaram por uma pessoa caída que foi assaltada e 2 religiosos não pararam, próprios do povo, né, de Jesus, enquanto um samaritano, que era considerado uma pessoa de outra religião. Então aqui a gente já tem que entender aquelas pessoas que acham que tem que ter só a sua religião, já está errado, porque Jesus cita uma pessoa de outra religião. E
E aí essa pessoa ela é colocada num cavalo, levada até uma hospedaria, é tratada, medicada, né? E essa pessoa, daí a pessoa que ajudou tem que viajar, fala para o dono do hospital, então, instituindo até uma noção de enfermeiro, né, remunerado, uma pessoa que vai se dedicar à saúde das outras pessoas. Jesus está fundando os pilares das instituições de amparo aos doentes, instituições médicas de amparo aos doentes. Então, o nosso amor pelo Cristo, ele é tão grande, que quando a gente vê uma passagem dessa, a gente começa a entender que ele estava montando a civilização do porvir através de parábolas que aparentemente eram simples, parábolas que aparentemente não tinham, tinham um sentido mais poético, só que elas iam muito mais além. Elas tinham um compromisso de restaurar a humanidade, criando estruturas que pudessem, no futuro, ser como aquele pessoa que resgatou, botou no cavalo e levou o doente para a hospedaria, hoje é a ambulância, não é? Aquela pessoa, né, recebendo aquele doente, as emergências hospitalares, representando ali os enfermeiros, os médicos, que têm que ser remunerados, né, para poder dedicar, né, de forma integral e ter conhecimento específico sobre aquilo. E aquela pessoa que faz aquele movimento amoroso para resgatar aquela pessoa, somos todos nós que de alguma forma colaboramos com o bem-estar das pessoas à nossa volta. Então aí fica uma lição em todos os sentidos, que não importa a religião, não importa o que a pessoa acredita, o samaritano ali ele representa a execução da vontade de Deus, da capacidade de amar o próximo, dizendo que quem ama a Deus e ama o próximo, esse é a pessoa boa, né? Como é que a gente pode não entender isso, né? Que a bondade é aquilo que a gente faz e não naquilo exatamente que a gente acredita, né? Não é porque a pessoa prega determinada crença mais assertiva do ponto de vista da natureza da realidade ou de certas verdades bíblicas, que se ela não tem na prática aquilo que ela prega, de fato a sua crença não representa nada para ela, ainda, né? Um dia vai, com certeza, a pessoa vai se educando através dos próprios textos, mas é a vivência dos princípios cristãos, mesmo a pessoa não se declarando cristã, isso que é importante, e é isso que Jesus está falando. Ele não está falando de alguém que seguia ele, não está falando de alguém que era judeu como ele, era alguém que tinha uma outra crença que estava ali seguindo o propósito. Então, fica o convite para a gente poder amar além das nossas fronteiras familiares, para a gente poder executar a vontade de Deus para além dos nossos compromissos mais imediatos, né? E a gente vai ter, com certeza, as sensações, o amparo e as intuições muito especiais, porque cada coração que a gente toca, a gente tem que lembrar que aquela pessoa tem um anjo da guarda. E esse anjo da guarda se internece por nós de alguma maneira e nos abençoa, nos protege, nos cura. Então, se a gente quer ser curado, ser amparado, se receber de fato um passe espiritual maravilhoso, diferente, que a gente possa amparar alguém em sofrimento, em desespero, e a gente vai sentir essa bênção, não na pessoa especificamente, mas nos benfeitores que amam aquela pessoa, já que isso é da lei, né? Se a gente tem um filho, se a gente tem alguém que a gente gosta, a gente tem um cachorrinho, alguém protege aquele serzinho que a gente gosta tanto, a gente não é profundamente grato? Imagina como isso não reverbera em nós, quando a gente tem essa atitude para de compaixão, né, de misericórdia para algum dessas pessoas que a gente cruza no caminho. Então, se lembra disso. Existe uma matemática da vida. Cada coração, cada pessoa, tem pessoas que a amam. E quando a gente toca o coração dela, quando a gente faz algum bem para alguma dessas pessoas, a gente também está tocando com muito carinho pessoas com mais condições de formar um laço de amizade, de amor, né, de gratidão. Então, que a gente possa fazer isso com muito carinho,
porque se nós tocarmos 10, 20, 30, 40 pessoas no ano, imaginemos quantos benfeitores estão associados a elas, quantos anjos da guarda estão associados com ela. E se nós fizermos isso durante 50 anos, fica a dica, gente. Por isso que fora da caridade não há salvação. Não é porque esse é um dogma religioso, é porque a amizade ainda é o grande móvel da restauração da humanidade. Foi por esse motivo que Jesus juntou 12 amigos e os distribuiu para semear uma nova colheita, né? De esperança, paz, através da sua palavra de compaixão, perdão e de semeadura, de um tempo novo. E esse tempo novo pede atitudes novas, compromissos novos, silêncio às vezes para nossas mágoas, ciúmes e tantas coisas que nos afetam, e um compromisso muito forte para que a gente possa ser instrumento de Deus constantemente, que a gente possa juntar os nossos amigos e continuar seguindo os passos do Mestre, por onde estivermos, um dia de cada vez, confiando que sempre vai aparecer o serviço adequado, mas que a gente tem que estar pronto para o trabalho, que a gente estude, se dedique, né? Quem não leu as obras de André Luiz, tem um repositório maravilhoso para a gente ter conteúdo, né? As obras de Emmanuel, sobretudo os romances de Emmanuel. Mas se tiver sem tempo, quem sabe esse próprio livro, que Caminho, Verdade e Vida, tem ali uma leitura de 2 minutos, 3 minutos, e a gente tem uma sabedoria para aquele dia, para aquela semana, que aquece o nosso coração. Então, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, e lembra disso, que a gente possa amar ao Senhor teu Deus, como nos disse o nosso amigo aqui, que conversava com Jesus, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo, e que a gente possa ouvir do Mestre: faze isso e viverás. Que a gente viva para além do corpo, para as alegrias do Espírito, que assim seja.